galera, mais uma vez, José Luiz da Driven por aqui, terceira edição do Papo de Mercado, penúltimo painel da nossa terceira edição. Hoje um painel e um papo muito em casa, três figuras bem importantes dentro da minha carreira. Nico, Maíra, muito me acompanharam e eu acompanhei bastante coisa da carreira deles desde o tempo de resultados digitais, e a mesma coisa dentro da Tagon com o Eric. Eric já foi meu chefe, brother, parceiro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e como que inteligência artificial pode gerar um futuro da jornada do consumo, jornada de marketing, jornada de vendas. Abrir para vocês se apresentarem e aí a gente já engata dentro do bate-papo. Boa, Zé. Vou começar me apresentando, então. Primeiro, eu fico muito feliz de receber esse convite, estar aqui contigo, batendo esse papo com a Maíra. O Eric é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, já super feliz de ter te conhecido também. Meu nome é Nicolas, ou Nico, como o Zé me chamou no começo. Mas hoje eu trabalho na Pipedrive, que é uma plataforma de CRM global. Começou na Estônia, mas ela é muito forte aqui no mercado brasileiro. Então, a gente associa muito hoje CRM com o Pipedrive aqui no Brasil, que é ótimo. E o meu trabalho hoje é cuidar da nossa estratégia de canais de vendas via parceiros, atendimento via parceiros lá na Europa e aqui no mercado, principalmente o Brasil e México, que são grandes polos para a gente na América Latina. E fico super feliz de estar aqui e tentar trazer um pouco do que a gente vem vendo de tendências de inteligência artificial, machine learning dentro do mundo de vendas, com vocês, poder compartilhar um pouquinho disso tudo. Bom, então, faço das minhas palavras do Nicolas, né? É um prazerzaço estar aqui, batendo essa bola com os meus amigos queridos. A gente viu essas carreiras decolarem. Bom, meu nome é Maíra Bischoff. Hoje eu sou Head de Marketing e Product Marketing na Stiling. A Stiling é uma plataforma de inteligência artificial para social listening responding, a única desenvolvida, né, com as necessidades do português Brasil. Isso faz toda a diferença enquanto a gente está fazendo o monitoramento do que se é falado nos canais digitais. E nosso foco são empresas enterprise, nós atendemos empresas de diversos segmentos, agências de publicidade, marketing, assessoria de imprensa, e temos um cardápio variado, e isso nos deu bastante experiência, isso treinou bastante os nossos motores de inteligência artificial, então vai ser um papo legal da gente bater aqui hoje. Legal, Zé. Obrigado pelo convite, todo o pessoal da Driven aí, prazer, Nicolas, Maíra. Gostoso bater um papo de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, não sei quando vai para o ar. Bom, eu estou como agente duplo, né? Mas eu sou sócio fundador da Make You App. Hoje como Head de Novos Negócios, né? A Make You é o primeiro marketplace de serviços de beleza do Brasil, né? Onde a gente conecta profissionais e clientes no aplicativo de forma muito simples, né? A cliente tem um app onde ela pode escolher o profissional, agendar o serviço, o profissional vai até a casa da cliente. E o profissional de outro lado tem um appzinho onde ele faz toda a gestão de carreira dele, recebe pedidos, controla a agenda, antecipa a receita e faz uma série de coisas. E eu também sou sócio da Tagon, onde eu tive bastante relação com o Zé, sócio fundador. Tagon era uma empresa de tecnologia que virou uma empresa de marketing digital e hoje ela é uma MarTech, né? A gente fornece serviços de marketing e tecnologia conectados para uma série de empresas. Então a gente navega bastante nesse mundo de inteligência artificial nos dois lados, né? Hoje eu vou falar mais sobre Make You. A gente tem bastante projeto de inteligência artificial acontecendo. Então obrigado, prazer, vamos lá. Já queria começar colocando uma pergunta, talvez a resposta não seja tão simples, mas vocês imaginam que a gente consiga prever como que vai ser a jornada da experiência, a jornada do consumo com o avanço da inteligência artificial, de que forma que ela já está hoje, como que muda esse contexto de jornada? Bom, posso puxar. Eu acho que sim, Zé. A gente vou falar um pouquinho sobre Make You, mas eu posso dar alguns exemplos de grandes corporações, né?
Inclusive, ontem eu estava num debate sobre um livro que chama Friction, né? Como que a gente consegue diminuir a frição do usuário ali, né, as dores dele dentro de uma jornada de compra, né? Então, a gente pode usar o exemplo lá do iFood, que o cara tinha que pegar o telefone, ele não tinha o cardápio, ele tinha que perguntar qual que era o cardápio. Hoje no app ele simplifica muito, né? E quando você tira o app dele, as frições são ainda maiores, né? Hoje ele quer que dentro do app a primeira opção que venha seja a opção que ele quer comprar, ou seja, cada vez mais eu acho que o usuário está ficando mimado pela inteligência artificial, né? Ele espera que a marca ou que o app consiga criar essa predição baseado em dados. Então, o que eu imagino é que com o volume de dados que a gente tem hoje, né, que algumas startups de tecnologia têm hoje nos seus segmentos, enfim, a gente pode usar muito o exemplo da Amazon, cada vez mais é possível prever qual que é o próximo passo do usuário, né? Como é que ele se comporta, há quanto tempo ele não compra, qual a categoria favorita, enfim, e você consegue dar essa compra cada vez mais rápida, né? Cada vez mais, enfim, induzida ao que o cliente vai fazer. Eu penso muito isso, acho que o cliente está ficando muito mimado, né? Eu, pegando um gancho no que o Eric está falando, puxando um pouco a sardinha pro lado mais de venda B2B, de venda do Pipe Drive, eu vejo que o cliente tem essa expectativa que você já chegue para uma reunião, já chegue para começar o processo de vendas com já um conhecimento sobre ele, que seria mágico, entre aspas, né, de inteligência artificial. E eu olho muito que o nível de predição que a gente espera ter dentro de um time de vendas, dentro de uma operação de vendas, aí fazendo o gancho, acho que o Eric trouxe a visão do mercado para a inteligência artificial e eu tento trazer a visão da empresa em relação à inteligência artificial, né? Como que ela consegue me ajudar a prever os caminhos para melhorar a jornada do cliente do lado da empresa. E hoje, para mim, a predição, eu consegui prever esse tipo de coisa, está lá, é a quinta etapa, né, de um processo de análise de dados dentro de um processo de venda. Eu tenho a primeira etapa, que é coleta de dados, e aí todo esse processo de digitalização de times de vendas, que já vinha acontecendo aqui no mercado brasileiro há um bom tempo, mas a pandemia que ainda não acelerou muito esse processo para muitas empresas, de trazer o processo de vendas para dentro de casa, colocar dentro de uma ferramenta de mensageria, de e-mail, de ligação, de CRM. Então, a coleta de dados é a primeira etapa. Eu vou para uma etapa de higienização de dados para garantir que esses dados que eu estou coletando são dados reais, que eu posso confiar. Sempre vai ter um percentual humano que eu tenho que considerar no meio desse processo. E aí eu chego no ponto onde a maioria das empresas vão, que é a visibilidade, né? Eu consigo, agora que eu tenho os dados higienizados, eu posso visualizar eles e entender o que eles querem dizer para mim, para chegar na quarta e na quinta etapa, que eu acho que é onde entra bastante de inteligência artificial, que é a quarta seria eu conseguir gerar insights, conseguir gerar conhecimento e decisões em cima desses dados. Então, agora que eu consigo visualizar dados higienizados, eu quero tomar decisões. E a gente já está num ponto com ferramentas de vendas que o vendedor espera com que o CRM tome a decisão para ele. Olha, de acordo com a tua performance na semana passada, você acha que você tem que focar mais no meio do funil, né? Ou seja, trabalhar com aqueles clientes que estão ainda para receber uma proposta, mas você já teve um primeiro contato. Ou você está pecando demais em perder muitos clientes por causa de competidores. Então, ele já consegue usar os teus dados para fazer um trabalho de raciocínio por você, do que tem que ser feito. E o último nível, que é o de predição. É a plataforma conseguir olhar para o teu processo de vendas e conseguir ser assertivo de quais vão ser os problemas que você vai ter nos próximos 6 meses, qual vai ser os teus indicadores de crescimento, e dentro desses problemas, que com certeza vão afetar a jornada do teu cliente, o que pode ser feito para resolver ou não. Então, acho que a busca de otimização, tanto de times de vendas ou de plataformas de vendas, é conseguir atuar muito bem no quarta e na quinta etapa, que hoje é a grande corrida das plataformas de vendas, é como que eu consigo gerar valor aqui. Eu quero fazer um adendo do que o Eric estava falando, que ele falou que o consumidor hoje está muito mimado, né? Enquanto a gente tem, de um lado, um consumidor muito mimado, a gente tem as empresas querendo cada vez mais serem assertivas e conseguir fazer um target muito específico focando em eficiência operacional e gestão de recursos, né? Então, uma relação de ganha-ganha. É o cliente querendo ser mimado, né? Porque ele cada vez mais espera uma experiência altamente personalizada e a empresa querendo oferecer essa experiência personalizada para garantir eficiência, né, no seu canal de venda. Então, aqui a gente tem um motor, né, que se autoalimenta.
sabendo que a gente está vivendo uma era, é quase clichê falar isso, mas é porque é tão real e a nossa vida é baseada em clichês, mas sabendo que a gente está vivendo a era do consumidor hiperconectado, a gente tem, enquanto ferramenta, a capacidade de coletar essas informações para que a gente possa fazer cruzamentos cada vez mais inteligentes, que basicamente a inteligência artificial é isso, né? São motores de busca que são treinados. Então, a gente fica treinando esses motores para entender qual que é o melhor comportamento que essas pessoas têm a partir de uma busca, ou de incentivar uma busca, ou despertar o interesse de uma busca que, na verdade, a pessoa nem queria, porque já conhece você de todos os dados que você vai espalhando na sua vida digital, e aí você tem um perfil daquela pessoa tão impresso que sim, você vai conseguir prever uma jornada, né, de compra e de experiência, e ela vai ficando mais refinada com o passar do tempo. Então, hoje, eu acredito que a gente está vivendo uma virada de chave super importante com a pandemia, né? A gente vê as pessoas cada vez mais indo para o canal online, né? Nunca na história desse país a gente se viu tanto as compras online dispararem como aconteceu. Então, sim, agora a gente tem cada vez mais dados e eu tenho certeza que a gente está desenvolvendo tecnologias cada vez mais refinadas para conseguir prever, antes mesmo que o consumidor saiba o que ele queira, a gente consegue oferecer algo que ele esteja buscando, né? Um ponto que eu queria puxar a gente vem, nos últimos meses, apareceram, né, começou a pipocar várias séries e filmes e documentários e falando da segurança dos dados, e a gente vivendo LGPD, né, a própria Driven num processo muito grande de, né, início ao fim da empresa na questão de proteção dos dados, mas meio paradoxal. Eu, consumidor, eu quero ser cada vez mais mimado, e para eu ser cada vez mais mimado, eu tenho que abrir mais sobre mim, direta e indiretamente, e a única forma, a não ser que você seja a Cambridge Analytics, né, se bem que ela foi fechada, eu preciso né, repassar esses dados para que as ferramentas e esses robôs consigam fazer os cruzamentos. Vocês acham que, por conta de LGPD e possíveis receios de abrir os dados, o quanto que isso pode ser uma barreira para a inteligência artificial? Eu posso puxar essa, porque a gente, enquanto uma plataforma, e principalmente social listening, né, canais online, hoje eu plugo nas APIs do Facebook, hoje eu plugo na API do Twitter, né, e a partir dos direcionamentos dessas plataformas eu consigo potencializar o uso da minha inteligência artificial. É super sensível mesmo esse ponto de LGPD, mas eu acho que ele não é um limitante. Eu acho que ele acaba virando um carimbo validador de qualidade, sabe? O que eu vejo é que são muitos players que não sabem ou eram inconsequentes com os dados. Esses, sim, são os players que acabam sofrendo mais com esse tipo de regulamentação. Mas empresas que levam isso realmente a sério e que têm a visão, garantir a melhor experiência de uso, né? E que zela pela qualidade disso, eu acho que isso foi só um acelerador para o refinamento da tecnologia artificial, sinceramente, assim, sem falsa modéstia. A gente está passando por um processo super enorme de compliance, por exemplo, na Stiling, justamente pela sensibilidade que a gente tem, né, enquanto plataforma. E cada vez mais, quando a gente identifica algo que a gente precisa customizar, né, para atender as demandas da LGPD, a gente percebe o benefício que isso tem a longo prazo para garantir uma troca mais genuína entre marcas e consumidores, sabe? Então, eu não acho que a LGPD ela é um problema. Eu acredito que ela separou os bons dos medianos, assim, né? Ela com certeza
certeza faz com que a gente, neste primeiro momento, tenha que fazer vários ajustes, e é totalmente natural, qualquer momento de mudança requer isso, mas eu entendo que ela serviu para, de fato, dar mais transparência e aproveitar para explicar melhor também para esse consumidor, né? O que significa a importância desses dados, né? A Maíra tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente sobre essa questão de quantidade versus qualidade, e até tentando não chover muito no molhado, mas trazer um outro exemplo dentro da mesma área. Eu acredito 100% nisso. Eu acho que ela deu uma enxugada um pouco nesse mercado, trouxe uma transparência para o consumidor, uma qualidade muito boa. Hoje eu estou trabalhando muito com o mercado europeu, que já está vivenciando isso de fato há um tempo, e como está sendo montada a LGPD aqui no Brasil é muito baseada no modelo europeu, então tem uma correlação muito forte. Eu vejo que lá existe uma cadeia de qualidade que ela começa a se encaixar, né? É desde a aquisição de dados do consumidor, todas as empresas que eu falo em mercados que são um pouco mais preocupados, como a Alemanha, Inglaterra, é uma preocupação extrema com GDPR, né, LGPD, em todos os aspectos do business, desde com quem é o fornecedor, de onde vêm os dados, como é que é feito o repasse, até quais são as plataformas internas que a gente usa, desde Microsoft até Google. Então, existe uma preocupação muito grande da cadeia, que eu acho que no final se transforma num benefício para o consumidor em qualidade de serviço, do lado do fornecedor. E eu acho que daí entra nesse ponto de a gente tem uma impressão que com a lei de proteção de dados o consumidor vai perder ele perder a chance de ser mimado. O que eu acho que não é verdade. Ele vai ser mimado de uma maneira muito mais assertiva e tem várias maneiras de eu adquirir os dados dele, né? A gente é acostumado a pensar no aceite. Eu preciso aceitar que ele vai consumir meus dados. Mas eu tenho mais 8 maneiras legais de conseguir os dados que são baseados em interesse genuíno, em proposta de valor genuína. Então, acho que vai um pouco essa enxugada e vai ter uma definição de qualidade de relacionamento muito mais alta, com dados mais reais, eu acredito. Não, legal, eu concordo muito com os dois. Assim, eu acho que eu sou, dos três aqui, eu sou o que menos conhece, talvez, GPD, porque você está vivendo isso na Europa e porque você mexe diretamente com inteligência artificial, Maíra. Mas eu tenho passado por algumas consultorias de LGPD e o que eu vejo muito, assim, é uma preocupação muito real com o que a Maia falou, né? O que se faziam com os dados antes, né? A venda de dados, a explicidade de como você, enfim, mostrava os dados desse cliente e tal. Então eu vejo muito mais como uma tendência boa, como um órgão regulador que vai ditar algumas regras na coleta, na armazenagem, na distribuição desses dados, mas não vai limitar a sua API de estar conectada numa inteligência artificial cruzando esses dados que foram coletados de forma genuína para oferecer uma experiência melhor para o cliente. Mas sendo um pouquinho polêmico também, eu acho que o LGPD no Brasil, talvez ele não cubra tudo, né? Eu não acho que é uma lei que cobre tudo. Eu acho que é um pouco tarde demais, né? Esses dados já estão aí, já estão sendo usados, já estão sendo cruzados de uma forma, um volume imenso de dados, né? Você vê o Social Dilemma, você fica chocado em como ele consegue cruzar e entender, enfim, qual a próxima foto que você quer ver na feed, e aquilo de fato vira um caça-níquel. Então, eu ainda acho que é um ponto de partida, tá? Mas é um ponto de partida meio tarde demais. A gente vai ter que entender como é que isso evolui, né? Se as pessoas, de fato, essa permissividade de dados é uma coisa que a gente quer dar para as plataformas, né? Para continuar sendo mimado. Ou se a gente vai chegar a um determinado ponto onde a gente vai sentir que isso é meio invasivo, né? Que você não quer tudo isso. Então, eu acho que é uma mudança muito grande que está começando agora e que as pessoas estão começando a notar, a ter percepção do que acontece com os dados dela agora. Então, eu acho que é muito... Eu não consigo me colocar numa posição de dizer o que vai acontecer. Eu acho que do mesmo jeito que tem gente que prefere ser mimado, né, e para sempre vai ser mimado, vai ter gente que vai se bloquear de tudo e não quer seus dados na internet de forma alguma. E aí vai existir empresas que vão saber trabalhar os dois tipos de público. Eu penso muito nesse divisor de águas, tá? Eu concordo bastante com o teu posicionamento, Eric. Eu acho que chegou muito tarde, como muitas coisas de regulamentação de internet, acho que no mundo inteiro, e no Brasil com certeza é um exemplo disso. E eu fico, só para fechar, eu lembro que no começo da minha carreira vendendo tecnologia SaaS, né,
armazenamento de dados em nuvem, não era em servidor local, eu sempre tinha aquela pergunta de onde é que seus dados são armazenados, onde é que vão estar os meus dados, e toda aquela briga com o gestor de TI, porque que meu dado não vai estar no meu servidor. E aí eu passei uns 5, 6, 7, 8 anos de carreira sem ter esse problema vendendo solução SaaS. E agora eu estou tendo esse mesmo questionamento de novo com toda essa questão do GDPR, onde estão os dados, cadê os data centers, o que é armazenado aqui na Europa, o que é fora. Então a gente volta a ter uma preocupação que sumiu durante um tempo nesse boom de cloud, em onde é que estão armazenados meus dados, o que está acontecendo. Aqui, só porque eu acho que tem um ponto que agrega também a discussão a LGPD hoje, da forma como ela está estruturada, ela zela muito pela privacidade do dado individual e garantir que você não compartilhe esse dado cross, né? Que você não transforme esse dado público. O que vem acontecendo é que as plataformas que coletam esses dados, porque é importante entender que existem as plataformas que coletam os dados, existem as plataformas que cruzam os dados. E o que a LGPD fala é que a regulamentação ela está começando para quem está coletando os dados. E é isso que o Eric estava falando, de que existem algumas brechas, ou enfim, existe isso também, né? Garantindo que você, enquanto coletor de dados, não está repassando esses dados privados, né, para que eles sejam compartilhados e que a pessoa consiga ser identificada na rede, no one-on-one, né, assim, você faz um Google e acha a pessoa, né, esse é o grande problema, e isso que a LGPD, ela tenta barrar, né, principalmente, né, entre vários aspectos, esse é um dos principais, né. E aí o que eu acho é que a gente faz neste momento sabe, a curva de aprendizado. Eu acho que a LGPD, na estrutura que ela está hoje, ela é a nossa curva de aprendizado para a sofisticação de utilização e armazenamento de dados pessoais, sabe? Eu concordo, pode ser que ela tenha chegado tarde, mas eu acho que é um processo evolutivo quase que natural. Assim como a gente precisa ter as regulamentações que regem a nossa sociedade física, a LGPD vem para regulamentar a nossa sociedade digital, porque a gente tem um mundo online, né? E eu acho que esse é só o começo. Ela ainda vai passar por refinamentos, né? Era só o último adendo que acho que para complementar, um exemplo prático disso que a Maíra comentou, que é uma mudança, por exemplo, da GDPR lá fora, da Lei de Proteção de Dados fora e aqui no Brasil, algo que foi feito específico pensando no mercado financeiro. Então, no meu tempo na Bicred, toda vez que um cliente ia simular uma operação de crédito dentro do nosso site, a gente conseguia pegar as informações dele e rodar em birôs de crédito para conseguir entender qual era a melhor taxa ou o mínimo de um range de taxa de crédito para ele. E isso foi algo que lá fora ele precisa dar o consentimento que os dados eles vão ser usados para fazer esse cross que a Maíra falou, para buscar em birôs de crédito. E aqui no Brasil a gente vai entrar com uma lei diferente que de real interesse. Então, no melhor interesse, porque é do maior interesse do cliente saber qual é a melhor taxa, permite que eu possa cruzar as informações. Então, tem várias coisinhas específicas e, né, jeitos diferentes de trabalhar em GDPR aqui que foi feito específico com o mercado brasileiro. Normalmente, quando eu sento para falar com indústria, e aí grandes indústrias, mas maturidade digital ainda muito baixa, e a gente entra para falar de transformação, entra para falar de marketing digital, e assim, indústrias que faturam perto de bi, eu já ouvi gente falando, Zé, eu preciso vender, eu não vou trabalhar com conteúdo, não vou trabalhar com social. Tá. Eu fico imaginando falar inteligência artificial para esses caras, eles vão achar que é alguma coisa de outro mundo, assim, algo completamente bizarro e muito longe da realidade deles. Pensando numa ou indústria, mundo indústria se varejizando, o próprio varejo, queria assentar um pouco essa noção da aplicabilidade de inteligência artificial. Posso usar a inteligência artificial para criar conteúdos mais direcionados com o meu público muito diferente? Por exemplo, a gente atende Tramontina. Tramontina, a gente atende em uns 10 países. Tramontina deve ter umas 30, 50 linhas completamente diferentes. E tem a linha Kids, e tem a linha de coifa, e tem a linha de churrasco. Eles podem usar a inteligência artificial para criar conteúdo, para posicionar anúncio,
para ajudar no time de venda field, para ajudar com o pessoal de marketing. Queria que vocês me ajudassem a assentar um pouco inteligência artificial mais no beabá, pensando numa operação de direct consumer, né, eu posicionando a minha marca dentro dos meus canais de venda, dos meus canais de comunicação. Tá, inteligência artificial, como que eu uso? Então, você pode utilizar inteligência artificial para quase tudo hoje em dia, contanto que você tenha dados sobre aquilo que você quer aplicar. Então, vou dar o exemplo aqui da Stiling e vou dar o exemplo de um cliente que utiliza o nosso software, e aí eu acho que vou tentar aterrissar um pouco. Então, nós somos uma empresa de inteligência artificial focada em monitoramento dos canais online para garantir com que você, enquanto uma empresa, consiga entender o que está sendo dito sobre a sua marca nos canais online, sejam eles redes sociais, portais de notícias, blogs, sites de reviews, Google Meu Negócio, né, aplicativos e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas só conseguem, normalmente, saber o que as pessoas falam sobre você se elas falam diretamente com você, né? Então, se eu falo @driven, todo mundo, eu consigo saber, ou se ela usa uma hashtag e tal. Mas e se ela tá falando sobre mim, sem me marcar e sem usar uma hashtag? Como que eu vou saber isso, né? Então, a aplicação da nossa inteligência artificial é justamente conseguir mapear nesse universo infinito de comunicação que acontece na internet, identificar conversas que estão relacionadas a mim e aplica o que a gente chama, né, de NLP, que é um sistema de linguagem natural, que é o desenvolvido, né, especificamente para a língua brasileira, e eu consigo entender se aquelas pessoas estão falando bem de mim, estão falando mal de mim, qual que é o sentimento delas em relação a mim. E eu estou falando a mim, mas pode ser o meu produto, pode ser o meu serviço, você pode setar exatamente, né, o que você gostaria de saber que as pessoas estão dizendo sobre, né? E aí você pode, a partir disso, a inteligência artificial aplicando esses filtros de sentimentalização, de gênero, de localidade, você consegue ter uma visão muito mais ampla do estado da sua marca, do seu produto, do seu serviço, como ele é percebido na internet. E daí você consegue também pegar esses dados e proativamente começar uma conversa com essas pessoas. O que hoje, se você é um grande varejista, uma empresa, uma indústria, você não consegue saber onde essas pessoas estão. Então, muito dificilmente você vai conseguir identificar uma oportunidade de lançamento de produto que poderia estar acontecendo numa conversa que você não está na roda. Você dificilmente conseguiria identificar uma crise que está relacionada ao seu produto, serviço, sua marca. Ou você não conseguiria acompanhar o que os seus concorrentes estão fazendo de forma fácil. Basicamente, a gente te dá um dashboard e você consegue ter uma visão do todo. Se você quiser dar um zoom e explorar melhor aquilo ali, você consegue. Então, o que a gente faz? Nossa plataforma junta todos os dados. A inteligência artificial vai te dizer, ela vai fazer um refinamento desses dados. É como se você estivesse num mar gigante e quisesse filtrar uma gotinha. A inteligência artificial vai filtrar essa gotinha de acordo com as especificações que você precisa, né? Isso você pode fazer para qualquer segmento, indústria. Você consegue aplicar isso em qualquer tipo de operação, eu acho, né? Eu acho que, não sei se ficou muito claro, assim, né? Eu abri o microfone aqui para o pessoal contribuir para a discussão. Zé, eu acho que eu vou falar da minha primeira experiência real com inteligência artificial, tá? Eu acho que hoje as duas principais ferramentas são do Google e da Amazon, né? Eles te fornecem um serviço onde você pode criar e treinar um modelo de inteligência artificial. E é muito engraçado, porque a minha primeira experiência, a minha primeira explicação sobre o modelo foi uma criança. Falou, olha, aqui tem uma inteligência artificial, o que você quer ensinar ela, né? E a primeira coisa que a gente fez foi, vamos ensinar essa inteligência artificial o que é uma pele com rugas e uma pele sem rugas com base nas imagens que a gente tem de Make-You, né? Então você vai lá e começa a subir imagens com rugas e sem rugas. E a inteligência artificial começa a aprender, né?
E ao longo do tempo, ela consegue te dizer, sem você precisar determinar, né, qual que é a tendência daquela pele criar rugas e não criar rugas e desenvolver. Então é uma coisa muito interessante o que você consegue fazer. Isso é só um exemplo de uma vertical muito básica, né? Então eu acho que assim, quando você pensa em inteligência artificial, pensa em treinar modelos, eu acho que a primeira coisa que você tem que se perguntar é qual o seu problema, né? Ou qual a intuição que você quer ter, né? Então eu acho que isso se aplica muito à indústria, né? Obviamente você precisa entender quais tipos de dado a indústria coleta e qual tipo de intuição ela quer ter, né? Normalmente está direcionado à intuição de venda. Então eu não sei, eu vou falar uma coisa assim, sei lá, por exemplo, se você pega uma Tramontina da vida que vende facas para churrasco e ela quer entender aonde vai ter mais venda de facas para churrasco, ela pode fazer uma correlação disso com diversos fatores. Aonde vai estar mais sol, aonde vai ter eventos, aonde... E ela consegue treinar o modelo que vai dizer para ela onde vai ter mais churrasco naquele final de semana para ela direcionar uma campanha de mídia. Então, assim, eu acho que tem uma série de formas de entender inteligência artificial, mas eu gosto muito de pensar dessa forma. A gente quer ter intuição sobre o quê, né? Eu acho que a gente, como ser humano, é uma inteligência artificial e a gente tem uma série de intuições. Então, eu digo, olha, faz isso para esse cliente que ele vai gostar. Por que eu falo isso? Porque eu já tenho uma série de dados processados de mim e eu consigo ter essa intuição. A máquina é a mesma coisa. Então, você precisa ensinar ela a te dar a intuição que você quer que ela te dê. Eu penso muito, e é com muita precisão, né? É muito engraçado. Quanto você mais alimenta ela, enfim, mais precisa ela fica em te dizer se aquele evento de fato vai acontecer ou não vai acontecer. Eu vejo, puxando um pouco do gancho do Eric, de novo, trazendo mais para a realidade que eu vivo mais no dia a dia, que é muito como que a empresa vai utilizar a inteligência artificial internamente para melhorar os processos internos, escalar a operação dentro de casa. Claro que tem um reflexo para o mercado depois. E muito com essa questão de como é que esse processo de criança, né? Vamos ensinar para ela o que é cada tipo de pele para ela conseguir aprender com o passar do tempo. Eu olho muito no meu dia a dia com plataformas de call tracking, que era algo que está cada vez mais saindo do mundo de telemarketing, entrando no mundo de vendas mais complexas para conseguir dar um pouco dessa visão de como que a inteligência artificial consegue ajudar um time de vendas, um gestor de vendas, um diretor de vendas a entender o mistério que acontece nas ligações do time dele, né? Tem uma ferramenta muito boa aqui de Curitiba, que eu gosto bastante, que é a PhoneTrack, que trabalha nesse sentido. Tem algumas globais como a Chorus, que trabalha nesse sentido também. E aí, quando a gente tenta explicar um pouco como que isso funciona integrado ao Pipe Drive, né? Como é que uma ferramenta de call tracking vai te ajudar a vender mais e o que é essa inteligência artificial que tem por trás, a gente sempre pergunta para o gestor de vendas qual que é o dia a dia dele, né? Então, ele vai pegar lá uma amostragem das 100 ligações que o time dele fez no dia, ele vai pegar 2, 3, que é o que ele consegue ouvir, ele vai ouvir aquelas ligações, conseguir um sentimento, um direcionamento de feedback para o time, do que precisa melhorar, como é que a gente consegue vender mais, como é que eu melhoro o discurso de vendas. E hoje em dia eu pego uma plataforma dessa de phone tracking e analytics, e o que é um robô, é uma inteligência artificial, que ela é treinada com base de acerto e erro, e o que é uma boa ligação de vendas para o meu produto, não só para o meu produto, mas naquela região, para aquele tipo de cliente, naquela cidade, com aquele tom de voz, e ele faz esse trabalho que o gestor de vendas teria que fazer, mas de uma maneira muito melhor. Porque nas primeiras ligações eu vou indicar para a ferramenta se ela acertou ou não no indicativo se essa ligação foi boa, se essa ligação foi ruim, e ao longo do tempo ela já me traz essa informação. Ela vai me dar um mapa de calor da ligação, onde que a ligação ficou mais calorosa, onde que ela ficou mais fria. Nesses momentos faltou o vendedor ter uma entonação mais clara. Nesse momento pareceu que o cliente estava triste. Quando você falou de preço, ele devia estar feliz. Então, ele consegue fazer esse analytics para mim. E quando a gente mostra isso para o cliente e ele entende o que está acontecendo ali dentro, fica um pouco mais fácil dele entender o que é a inteligência artificial de maneira aplicável na realidade dele. Bom, o momento que a gente está vivendo, né? Daqui poucos dias, poucas semanas, a gente está entrando numa Black Friday, uma Black Friday completamente diferente. A gente não vai ver tia batendo em tio, tio batendo em tia para pegar a última televisão das lojas americanas. Tem vários locais do Brasil que não pode nem tratar a palavra Black Friday, nem promoção na loja física.
Então, muita gente indo muito mais gente indo para o digital. A gente sempre fala, Black Friday é o momento da marca conseguir se conectar, é o primeiro momento que ela, potencialmente, que ela consegue se conectar com o maior número de pessoas e ter uma base, né, e trazer a sua primeira massa crítica para isso. Uma Black Friday que a gente vem falando que vai ser a Black Friday do estoque, né? A gente teve, começo da pandemia, um mês e meio, 2 meses, China fechada, não chegou insumos no Brasil, tem um atraso muito grande de insumo para o Brasil, e quem tem vai vender. Como conseguir identificar qual que é o melhor produto, melhor categoria, melhor coisa para promocionar, dar frete grátis, direcionar o cara para o melhor produto, para o melhor conteúdo, que melhor converta, ou até mesmo olhar e falar, putz, não vou nem entrar na Black Friday. Posso puxar essa, Zé? Eu vou falar eu acho que tem um dado muito legal. Primeiro eu vou falar o seguinte, eu acho que quem não fez esse trabalho de entender o que seu cliente vai comprar na Black Friday até agora já perdeu tempo, porque você teve uma pandemia inteira e uma crise inteira desse cara navegando no teu site, navegando nos teus produtos, adicionando o produto ao carrinho e abandonando, não comprando, enfim, para você entender exatamente o que ele quer e sabendo que a Black Friday é a melhor oportunidade de compra que ele tem, que ele enxerga no ano, né? Já numa recuperação econômica ainda sucinta, mas uma recuperação econômica, se você não tem essa informação até agora, eu acho que ainda já está um pouco atrasado. Ainda dá tempo, mas está um pouco atrasado. E agora eu acho assim, você levantou pontos muito bons, né? O que eu ia te dar um dado é assim, hoje só 20% dos carrinhos de compra de fato se tornam compras. 80% dos carrinhos de compra do mundo são abandonados, né? E por que eu acho que isso acontece? Na maioria dos casos, porque você cria frição, né? Ou desinteresse de compra ou frição, ou você não dá compra rápida para o teu cliente. Então, assim, o que eu acho que é a melhor estratégia para Black Friday, né? Concordo com você que tem muito estoque represado, o consumo foi baixo esse ano, né? A gente estava com uma expectativa do ano muito bom, então imagino que a cadeia de suprimentos já estava muito carregada, então tem muita coisa represada para ser vendida. Eu acho que é uma Black Friday onde a gente vai ver preços ridiculamente baixos e com muito estoque para desovar, né? Até para entrar num ano de 2021 completamente diferente. Então eu acho que o melhor trabalho que tem a se fazer agora é tirar a frição, entender muito bem o seu usuário e montar uma vitrine rápida para vender o produto que ele quer, né? Eu acho que personalização, de novo, a inteligência artificial entra aí um pouquinho, porque você poderia estar fazendo essa análise o tempo todo, né? Mesmo que não fosse uma inteligência artificial extremamente sofisticada, ela poderia ter te ajudado a chegar nesse momento para montar a vitrine rápida de compra rápida. Acho que as pessoas vão querer aproveitar esse dia e não vão querer ter frição na compra, não vão querer buscar muito para comprar o que eles querem, não. Então, acho que você tem que estar bem posicionado e sabendo o que o teu usuário já quer, é muito mais fácil se posicionar muito de forma precisa nesse momento, né? Então, eu acho que o Eric tem um ponto super importante ali sobre se até agora você não, não descobriu o que o seu cliente quer, você está perdendo tempo. O que eu posso adicionar é que, através de algumas plataformas, por exemplo, a gente consegue saber o que está sendo dito em torno dos hábitos de consumo, e aí a inteligência artificial começa a te traçar alguns padrões. E isso, por exemplo, para um segmento varejista, é super legal, porque você consegue identificar oportunidades de campanha a partir de segmento de produtos. Então, a gente tem alguns clientes, né, Mercado Livre, OLX, e isso é algo que eles fazem com frequência, né? Então, eles conseguem entender dentro do que, mais uma vez, é dito pelo seu consumidor, e para mim esse é o ponto-chave, né? Mais do que você querer botar para fora o seu estoque, é você entender a oportunidade que tem do que está sendo dito, e aí você transforma aquele estoque que pode não ser o desejado mais atrativo ou não, né? E aí essa é a jogada estratégica, né? Porque, claro que a gente quer atender uma necessidade de consumo natural, mas a gente também é uma corporação, a gente tem produtos ali que a gente precisa dar vazão de alguma forma, né? Então você consegue
equilibrar suas campanhas estratégicas de o que é foco, o que talvez não é tão foco e eu queira transformar, brinca com, né, esse equilíbrio de preços aí. Então, eu acredito que ainda dá tempo de escutar dentro desses canais, desse mar aberto de informações e traçar um perfil. Claro que você vai precisar dar uma corrida, né? Porque estruturar uma campanha de Black Friday de um dia para a noite é algo que eu não recomendaria para ninguém, porque a gente sabe toda a cascata de coisas que você precisa levar em consideração. Talvez um ponto de atenção aqui, de fato, é entrega. A gente está vendo, né, todo o momento do delivery, né, sempre foi um problema para o varejo, especialmente, né? Agora, nesse cenário de pandemia, ele é ainda maior. Talvez uma das preocupações que a gente tem já tentado trabalhar com os nossos clientes é o pós-venda da Black Friday, né? Porque, assim, com a inteligência artificial, a gente consegue ser, dentro desse cenário, que o comércio vai ser muito online, a gente consegue ser bastante assertivo. Você vai conseguir atender tudo isso? Você vai conseguir entregar dentro do prazo? E se você não conseguir entregar, como é que você vai se planejar para uma crise pós, sabe? Então, assim, hoje a gente tem falado bastante com os nossos clientes sobre o pós. A gente tem falado bastante também sobre a criatividade das campanhas online, né? Não sei se esse é um ponto que talvez a gente vá discutir, mas a gente está identificando alguns insights interessantes sobre... A gente viu bastante o boom das lives, né? Agora elas deram uma caída, né? Mas a gente tem, por exemplo, o caso do Felipe Neto, né? Que ele faz o corujão da Black Friday e ele fica ali o tempo inteiro falando das promoções. A gente espera que mais Felipes Netos apareçam também nessa Black Friday fazendo esses merchans online, garantindo uma roda. Então, esse tipo de conexão com influenciadores digitais também é algo que a gente espera identificar nessa Black Friday Special Edition aqui. A minha realidade hoje está muito distante do que é o Black Friday aqui, né? Mas uma coisa que eu lembrando muito de época de Banks e VTEX, quando chegava esse momento de Black Friday, a gente aproveitava esses momentos para resolver coisas básicas dentro de clientes de e-commerce. A gente fala, que nem o Eric falou, muito de melhorar a experiência do usuário, ter o checkout mais rápido, melhorar a payment page, eu conseguir otimizar a jornada do cliente, ter um modelo de marketing mais criativo, trabalhar com influenciador, que era coisas que a gente, como provedores de solução de e-commerce, queria agregar e sempre falava para pensar nessas coisas durante o ano inteiro, e o cliente deixava para acordar para isso 2 semanas antes da Black Friday. Então, eu fico pensando muito nesse... eu acho que a briga de tio por TV agora vai ser a briga das empresas pelo tio que queria comprar TV, né? E eu acho que esse pensamento de otimização de experiência do usuário, esse pensamento de ser mais criativo, se diferenciar no marketing, ele não pode ser só na Black Friday, ele tem que ser para sempre. Eu acho que, pela minha experiência passada, esse era onde as empresas mais penavam, era não conseguir pensar nisso a longo prazo. O Eric tinha falado um ponto de fricção ali, quando ele estava falando sobre fricção, e eu acho que esse é um ponto também super sensível para Black Friday, né? Assim, a experiência do cliente, ela precisa, na hora do processo de compra, ela também precisa ser super levada a sério do ponto de vista estrutural mesmo, né? De volume de acesso ao seu site, o site está preparado aí, tempo de carregamento de página, são aspectos técnicos que, por algum motivo, a gente acaba não pensando muito sobre, ou a gente minimiza, né, a potência que vai ser essa Black Friday desse ano. Então, eu acho que é importante isso levar... As empresas levarem isso mais a sério, serem mais zelosos. E tem um outro ponto que é você conseguir aumentar o lifetime velho, ou perpetuar, aumentar o tempo de duração da Black Friday, né? A partir de carrinhos abandonados, de páginas acessadas, né? Então, assim, talvez a estratégia a longo prazo também seja algo que hoje a gente acaba não falando muito, porque a gente fala daquele dia, da Black Friday, ou, né, do fim de semana, mas é algo que, se você consegue desenvolver uma campanha que perpetue mais tempo essa atividade, você também consegue garantir aí o maior ROI, né, o maior retorno das suas atividades aí. Eu acho até engraçado, Maíra, porque hoje já virou Black Week, Black Month, Black 2020 e agora bora. Mas eu concordo muito. Essa questão de frição, eu acho que
muitas empresas caem numa cilada de Black Friday. Sem inteligência não se faz uma boa Black Friday, porque também a concorrência de mídia desleal, né? Os grandes varejistas estão injetando ali muito dinheiro em mídia. Então, você brigar de igual para igual com esses, né? Na estratégia tradicional do e-commerce, muita gente acaba enfiando os pés pelas mãos. Investe um caminhão em marketing, reduz demais sua margem e acaba não tendo o resultado que querem, né? Acho que é muito mais interessante você trabalhar com inteligência, enfim, você entender exatamente o que o usuário quer e fazer uma comunicação direta. Até fazer uma pergunta para o Nicolas. Você acha que é uma dúvida que a gente sempre tem aqui com os nossos clientes, né? Os caras estão ali com uma base gigante, fundo de funil, super quente, louca para comprar e vem a Black Friday. E aí, você está perdendo margem? Você vende para esse cara? Ou você vai criar a Black Friday segmentada só para aquele meio de funil que ainda não esquentou direito? O que você enxerga como estratégia ideal de preço numa Black Friday? Eu acho que ainda mais num momento como a gente está hoje, de muito estoque represado, meio de pandemia, e o que a gente tem visto no Pipe Drive agora nos últimos 2 meses foi um acréscimo aqui no Brasil de empresas de varejo ou empresas de e-commerce contratando o CRM do Pipe Drive, que é normalmente um segmento que a gente não atua muito. E muito com essa estratégia, quando eles passam pelo processo de implementação com a gente, é muito nessa ideia aqui, um pouco do que a Maíra falou também, do pós, né? O que eu vou fazer com essa quantidade de lead que eu estou gerando num momento como o Black Friday agora e como que eu vou conseguir trabalhar com esses caras a longo prazo dentro de um funil de vendas. E o que eu tenho visto muito com essa ideia, muitas vezes, de eu quero zerar estoque, eu vou manter os preços mais baixos por um período mais longo, vou aproveitar de uma ferramenta de CRM para não perder o tracking do que eu tenho que fazer ou não dentro do meu funil de vendas, mas com essa visão de conseguir zerar um pouco do ônus que eles tiveram com o ano difícil que a gente está tendo. E é um segmento que dificilmente vai para uma linha de CRM mais tradicional como o Pipe Drive, mas a gente tem visto essa necessidade crescendo. Eu cresço um pouquinho ano a ano, mas esse ano deu um pico bem grande nos últimos 2 meses agora. Aqui na Driven, normalmente, com os nossos clientes, a gente começa a operação do que foi planejado Black Friday, normalmente final de setembro, começo de outubro. E quando a gente pensou em criar a jornada Black Friday, né, criar os conteúdos agora de Q4 para levar para o ecossistema todo o conteúdo para esse momento, um cuidado que a gente teve foi em resposta a saber que o mercado trabalha mal a Black Friday, trabalha a Black Friday completamente descontextualizada e tira ela... Cara, Black Friday é uma data sazonal como qualquer outra data sazonal, e as datas sazonais elas precisam ser costuradas dentro da sua estratégia de médio e longo prazo. Eu não vou pegar uma data sazonal e simplesmente queimar estoque e não saber se eu vou ter produto para vender no Natal, ou fazer o que normalmente era feito, e vai ser forçado não acontecer no Brasil, mas normalmente Black Friday no Brasil era coloca tudo em promoção. Né? Diferente nos Estados Unidos, a Black Friday de fato, Black Friday de queimar estoque, e queima, porque é quando eu vou acabar com a minha margem, eu vou limpar e vou receber os produtos para o Natal e o restante do ano, e aí sim eu tenho a minha margem correta. Aí, dificultando um pouco na questão de inteligência artificial. Eu consigo ter previsibilidade dentro de datas sazonais, consigo ter previsibilidade dentro de, sei lá, clima, mas como ter previsibilidade dentro de uma pandemia, dentro de, sei lá, um interpérie bobo, tipo um terremoto, um tsunami, ou, enfim, como que a inteligência artificial consegue me ajudar a ser mais preditivo naquilo que é mais rápido, do que eu pensando aqui, cara, não dá. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é tipo assim, a inteligência artificial,
como a gente estava falando antes, ela é educada e treinada, ela não é mágica, né? Tem negócios que é isso, assim, a gente nunca iria poder prever a proporção de uma pandemia como aconteceu. A gente, por exemplo, Bill Gates, né, o pai ele é o pai de tudo. Ele conseguiu, obviamente, dizer que algo estava prestes a acontecer, mas da forma como aconteceu, nas proporções que tomou, são muitas variáveis, né? Então, dentro de um cenário pandêmico, Black Friday, a gente consegue entender, a gente consegue correlacionar as variáveis, isso com certeza, né? A gente já tem dados o suficiente de como tem sido o comportamento de compra dessas pessoas desde o lockdown, né? De março até agora. E aí a gente consegue, estatisticamente, identificar alguns insights. Isso é possível. Mas aquele 100% de certeza, aí aqui é um pouquinho de salto de fé. Eu não conseguiria, eu não ousaria dizer aqui que a gente conseguiria, de fato, ter 100% de acerto em qualquer tipo de previsão. É claro que a gente tem um cálculo de previsibilidade, né? Mas de assertividade, aí eu acho um pouco complexo. Eu acho que sempre vai ter aquele fator surpresa que a gente sempre pode incluir nesse processo de inteligência, de aprendizado da inteligência artificial, de conseguir prever coisas que a gente não conseguiria prever de maneira alguma. Acho que ela tem que ser educada. Só que a parte positiva é que a gente é o ser humano que vai cuidar da educação da inteligência artificial, né? Então ele também absorve o que a gente aprende. Então ele tem uma vantagem nossa porque ele aprende o que ele aprende sozinho e aprende o que a gente aprende também. A gente tem uma capacidade no futuro de a gente cada vez ser um pouco mais assertivo nessas estatísticas, de considerar grandes problemas futuros impensáveis. Mas acho que, como a Maíra disse, 100% mesmo, não tem como. Até porque essa é a primeira pandemia com tecnologia, né? Então, assim, a gente não tinha dados para ensinar a máquina. Talvez na próxima pandemia, a gente espera, né, que isso não aconteça, a gente tenha uma máquina mais assertiva na previsão, né? Mas essa pandemia, dentro desse cenário de Black Friday, a gente só tem os dados de 7 meses, dos últimos 7 meses. É aquela coisa, talvez por uma próxima que espero que não aconteça, a gente já aprendeu, né? Mas se tiver um outro evento que não foi uma pandemia que a gente nunca teve, de novo, ela não vai saber. Então, ela tem que aprender junto com a gente, de mão dada. Eu acho que assim, a gente nunca considera uma variável completamente isolada, né? A gente nunca considera ela no modelo até que ela aconteça pela primeira vez. Eu acho que ela passou a fazer parte dos modelos das grandes empresas, dos grandes modelos de inteligência artificial. Né, mercado financeiro sofreu demais. E esses caras consideram todas as variáveis possíveis do mundo, né? Acho que é muito diferente de uma empresa, de uma varejista comum. Se eles não tinham isso mapeado no modelo, imagino o pequeno varejista. Então, acho que, de fato, o que a Maíra falou passa a fazer sentido. Agora, o que aconteceu, acho que está dentro do modelo. Acho que, agora, para essa próxima Black Friday, acho que o melhor track record que a gente tem, assim, do que esperar, o que vai acontecer, se basear aí nas grandes crises que a gente teve no passado. Obviamente, com características completamente diferentes, mas achar onde tiveram curvas de recuperação econômicas parecidas, né? Como é que foi o comportamento das pessoas, porque muitas vezes não é só o econômico, também é o emocional, também é o fator psicológico, também são as necessidades que ele aprendeu que ele tinha vivendo mais em casa, ou vivendo mais de home office, ou estando mais próximo da família. Então, acho que entender um pouquinho do ponto de vista econômico o que aconteceu nas últimas crises, e aí fazer um pouquinho de exercício do ponto de vista comportamental, o que mudou. Né? Porque nenhum modelo de inteligência artificial conseguiu aprender o que mudou no comportamento das pessoas durante a crise, e mudou muito. Né? Galera, infelizmente a gente está chegando no final. Passou quase 1 hora de gravação. Coloquei algumas questões, talvez essa última um tanto quanto sabendo que a resposta seria, né, não tem tanto resposta, não tem como prever. Queria agradecer muito a participação de vocês. A gente está, né, aqui gravando o finalzinho de uma sexta-feira. Esse conteúdo está originalmente passando na manhã de sexta. Agradecer vocês. Deixo aberto aqui
para vocês considerações finais, canal de vocês, e agradecer todo mundo que está assistindo a gente, até o final. Lembrando que Papo de Mercado, papodemercado.digital, o nosso site, para dar uma olhada em todas as edições, nossos vídeos também dentro do YouTube da Driven.cx, @driven.cx no Instagram, driven.cx no LinkedIn. Podem entrar em contato com a gente. Esse conteúdo vira podcast dentro do Spotify, dentro do Google Podcasts, da plataforma gente.globo.com. E, galera, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade de trocar aqui. Foi um papo bem gostoso. Estamos aí sempre abertos a convites como esse, e a gente, precisando, estamos sempre, para quem está escutando a gente, estamos sempre no LinkedIn também para trocar cada vez mais. Perfeito. Obrigado, Zé. Agradeço todo mundo aí na Driven. Obrigado, Maíra, Nicolas. Sempre gostoso de bater papo. Eu gosto muito de bater papo sobre o futuro, sobre inteligência artificial. Eu acho que fica aqui uma provocação. Daqui 12 meses, a gente nessa mesma sala aqui, cara, com certeza a gente vai ter muito mais assunto para falar, porque a evolução desse negócio é exponencial e a aplicação, que agora ainda parece meio superficial, a gente vai ver como vai ser daqui um ano. Não é muito distante, não.